Pra quem não acompanha tanto ali, talvez, o Mesquitinha nas redes sociais, seu primeiro hobby em termos de redes sociais, posso estar enganado. Você sempre gostou de carro? Sempre gostei. Naturalmente, né? Acho que é por conta da criação com meu pai. Meu pai, ele sempre correu, na época que eu era muito mais novo, ele sempre, quando eu era de Foz do Iguaçu, eu vinha pra São Paulo. Toda vez que eu ia pra São Paulo, ficava uma semana aqui, tinha final de semana de corrida. Então sempre ele tava em uma categoria, ele correu em Ferrari, correu em Porsche e tal. Sempre foi meio bração, nunca ganhava porra nenhuma. Ele tava lá fazendo o marketing dele, ganhando o dinheiro dele. E aí ele sempre me levava nos paddocks, nos bastidores. E, cara, a minha vida foi crescer ouvindo barulho de motor de carro, assim. Era um ambiente. Isso dá uma acendida com você, moleque. Eu gostava de carro. Aí foi que comecei a gostar de carro. Porque normalmente é uma coisa muito distante, né? O motorsport. Carro carro é próximo, porque quase todo mundo tem carro. Não fui criado pelo meu pai. Mas assim. Corrida é um troço que todo mundo vê pela TV. Exatamente. Vivenciar aquilo ali. E a maioria da molecada da minha idade, na época, era tipo futebol. Era só futebol. Eu nunca gostei de futebol. Eu sempre gostava de outras coisas. Tipo, era basquete, era carro. Eu nunca fui fã, tipo, de futebol, assim. Então, era o meu... E eu nunca fui fã de Fórmula 1 também. Eu nunca acompanhei. Eu não vejo graça, sabia, cara? Não é algo que me atrai. Mas seu pai, assim. ele curte F1. Adoro. Né? Tem um carro na parede, ó. Uma Jordan 2003, cara. E a Jordan, não é? Não é réplica, não é réplica, não. É original. É aquele bagulho. Se bater na chave ali, assinado o óleo e bater na chave, liga. O Giancarlo assinou lá. O Fisichella. Fisichella chegou lá, assinou, pá. Tem macacão dele lá. O negócio, se você quiser um dia ir lá fazer um conteúdo aí, tipo, liberado a casa. O dia que você falar, Mesquita, vamos lá gravar, a gente vai lá, eu vou com você. Vamos lá pegar uma peça no seu pai. Dá pra gente ver os carros, tem um monte de item de coleção do Senna, sapatilha de um monte de piloto, macacão, capacete do Felipe Massa, do Rubinho. Cara, é um acervo gigantesco, é uma casa muito legal pra quem é gearhead. E como é que você não foi picado pelo bicho da Fórmula 1, velho? Não sei, cara, não tem alguma coisa que não... Não sei, eu sempre fui do esporte mais de adrenalina, assim, não sei, tem alguma coisa ali que... E tipo assim, Fórmula 1 não? Não 300 sei. por hora em Mônaco, tipo, de boa? Tipo, não sei, tem alguma coisa ali. Não sei. Lá Eu gostava muito do Senna, eu quando era criancinha, cara, eu assistia muito, assim, a minha mãe falava, né, porque eu não lembro muito bem, mas ela me falava, você gostava muito do Senna, você fala do Senna. Era Senna e Mamonas Assassinas, né, porque eu adorava. Era. E, só que, não sei, cara, não me desenvolveu isso. E aí, eu sempre gostei de drift. E a minha história com os carros começou antes disso, que eu comecei tendo meu primeiro carro, na época eu vim morar em São Paulo, meu pai me deu uma Doblô de primeiro carro. Doblô? 18 anos foi uma Doblô. Que peculiar. E a Doblô era, eu me divertia muito com esse carro. Doblô anda muito pra o carro era 1.3, mas andava, cara, não sei o que aquele carro tinha. E assim, era... 1.8 era demônio. Tinha 1.8, mas também era 1.3, 1.3 e 1.4, no motorzinho Fiat. Era um Firezinho, eu acho. Uma coisa assim. E, cara, eu lembro que na época eu não tinha muita grana pra colocar as coisas, e aí eu queria pôr um som no carro. Olha o que eu fiz. Minha primeira modificação num carro. Eu tinha Doblô, eu peguei uma caixa de som, sabe essas caixas de guitarra? Tipo a Marshall, pô. Isso, tipo isso. O que eu fiz? O que era muito alto aquela porra, berrava muito, né? Aqueles, são bem feitos, a acústica. Joguei no porta-mala, que meu porta-mala é gigante, velho. Joguei no porta-mala, fiz uma instalação daqueles conversores de 12 volts pra 120, 110. Mentira! Conectei a caixa, eu tinha um cabinho, na época não tinha muito Bluetooth, essas coisas. Eu tinha um cabinho que eu passava e conectava no celular, cara, e eu ouvia a música. E aí eu saía, aí eu levava meus amigos muito doidos, os caras, tipo assim, andavam na rua. Tinha até uma época que a gente passava na frente das baladas, né? Eu era solteiro e tal. Eu enchia a Doblô de mulher, cara. Tipo, das menininhas, a gente colocava o som no talo, passava na frente das baladas e abria os porta-mala com a caixa de som. Puta coisa de tipo, idiota, de moleque, né? Abria os porta-mala. Aí a Doblô tem a porta de correr, né? A gente parava nos pontos de ônibus, abria. A sua era aquela lateral ainda. Aquela que corre assim, tipo van. Abria sei. Assim, tipo, ficava usando a galera no ponto de ônibus. Tipo, bora, entra aí, pegar uma carona, bora, vai parar em tal lugar. Tipo, Então, cara, criou a JBL antes da JBL existir, cara. Então, assim, a primeira modificação foi essa. Aí depois,
O meu pai, ele sempre foi muito rígido na criação, assim, de questão de dinheiro. Ele me deu um tempo lá, um apartamento, e depois de um ano ele falou, cara, se vira. E eu comecei a trocar tela de iPhone na época que não tinha Apple, isso não existia. Era o iPhone 4, 4S, tinha o 3GS na época ainda, e eu gostava de mexer, sempre gostei de mexer, coisas manuais, assim. E eu tinha aprendido a trocar tela porque eu tinha quebrado a tela do meu celular, na época eu morava em Foz do Iguaçu. Fudido, sem grana. Não tinha onde arrumar no Brasil. Não existia. No Paraguai tinha as únicas assistências técnicas que trocavam a tela de iPhone 3GS na época. E aí começaram a vender. Os caras vendiam no Só Paraguai só tela. E aí eu falei, cara, eu tô pagando uma nota. Sempre quebrava essa tela, eu vou aprender a trocar isso aqui pra não ter que ficar pagando pra esses caras trocar pra mim. YouTubezão, na época, tinha lá uns vídeos dos indianos muito loucos lá trocando. Eu fazia, comecei a fazer um, dois. Aí um amigo pedia, eu sei que trocava. Falei, cara, cheguei em São Paulo, preciso de dinheiro. Preciso melhorar. O que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer? Aí Já comecei que plantar bananeira não dá dinheiro. Fazia uns vídeos, na época o Instagram só tinha foto, eu só fazia, não tinha stories na época, né? E aí eu tinha muito Facebook, aí no Facebook eu começava a falar, tipo, galera, ó, quem precisar ir quebrar a tela de iPhone, eu troco e tal, e tinha tabelinha de preço, o cara deixava 10 horas da noite na minha casa, no outro dia, 7 da manhã, antes de eu ir pro trabalho do meu estágio, eu deixava o celular lá, então o cara não ficava sem celular. Então eu comecei a ter muito cliente, porque ninguém tinha onde trocar, os caras ficavam desesperados porque quebrava essas telas do celular, que era muito sensível na época, muito frágil. E a galera ficava com o celular e não tinha que ir pros Estados Unidos, só nos Estados Unidos trocava, aí começou a rolar. E eu comecei a ganhar um dinheiro. Aí eu comprei meu primeiro carro, com uma carta crédito do meu pai, que tinha contemplado na época, de acho que 28 mil reais. Aí eu completei, inteirei e peguei um New Fiesta, cara, 1.6. Olha, esse carro é... Puta, era um carrinho... Pô, você fez umas escolhas boas, né, Fiz, cara? o primeiro carro, e ninguém me direcionava, era tipo, eu ia no achismo, tinha uns amigos meus que tinham aqui em São Paulo, e aí eu comecei a frequentar o Pacaembu, cara, com o meu Fiesta. A galera naquela época se reunia lá, ainda rolava os encontros do Pacaembu, que era aquele fervo, a galera, tirava... Isso aí que ano que era, mais ou menos? Cara, não lembro, velho, mas deve ser... Mas New Fiesta já era 2011, 12, por eu aí, acho que faz uns 8 anos, cara, uns 8, 7 anos, mais ou menos. É. E eu morava aí eu mudei pra um lugar que era... Morava em Moema, eu morei perto da minha avó, que era perto do Pacaembu. Então, cara, toda quintinha eu ia lá e era um baita do encontro. Aí eu comecei a modificar o New Fiesta. Aí eu descobri, cara, comecei a pesquisar a tal do filtro esportivo. Aí eu ia lá, comprava o kit em casa, puta, mangote, não servia. E eu comecei a mexer. Aí, puta, tinha a tal do lip que colocava assim, ó. Cara, eu comprava no AliExpress. Era aquele uma de dupla cola, face? dupla face, e ficava muito louco. Aí os caras começaram a fazer no Brasil aqui, tinha um cara, acho que era Paulo o nome dele, ele fazia de resina a traseira do ST, só o molde. Só o spoiler ali Spoiler, mesmo. e daí depois fizeram a frente, aí eu fui trocando, aí pintei roda, colocava as cartas do baralho assim, pintava em casa com spray. Foi assim que foi começando a ter a paixão por modificar carros, assim, vamos dizer. Depois de acho que fiquei uns 2 anos com o New Fiesta. Comecei a ganhar dinheiro com calistenia. Falei, eu quero comprar meu primeiro carro. Começou a ganhar dinheiro com calistenia? Aí eu comecei a dar aula de calistenia personal. Comecei a fazer meu dinheirinho. Meu pai na época já não me ajudava com mais nada. Tipo, já cortou a grana e eu tinha que pagar o condomínio do apartamento, que era muito alto, porque é prédio antigo, né? Sim. E aí eu comecei a me virar, comecei a dar aula de calistenia, fazer minhas coisas e, puta, tinha que pagar seguro de carro, tinha as coisas. Então, tipo assim, eu tinha uma despesa já considerável. Sim. Nos meus 25 anos aí, já tinha que me virar. E a faculdade... 25 anos tá todo mundo vivendo de aluguel e tal, dividindo AP às vezes, que está saindo da faculdade. O único que me ajudava era a faculdade. A faculdade, ele, como ele tinha o sistema de permuta, então ele não pagava a faculdade, ele me arrumava as faculdades, tipo, nunca precisei pagar. Isso nunca tive esse custo. E aí, cara, ele me deu esse apartamento que era da minha avó e eu precisava reformar o apartamento, porque era carpete, era um AP de 50 anos de idade praticamente, era como minha avó morava. E aí eu tinha que juntar um dinheirinho pra começar a fazer. E aí eu comecei a trabalhar com calistenia e desenvolver o projeto e comecei a ficar conhecido na área. Depois do New Fiesta, eu falei, cara, eu comecei a descobrir que tinha uns carros turbo, assim. É uma coisa muito louca porque eu gosto muito de pesquisar, então eu nem sabia que tinha esse negócio de carro turbo. É muito louco, você vira uma chavinha, você fala... Existe carro turbo, né? E você começa a pesquisar o que é um turbo. Na época eu não sabia o que era um turbo, assim, não tinha amigos que falavam disso. Aí eu fui começar a buscar grupos de pessoas que entendiam de carros e começava a se reunir lá no Pacaembu e falar sobre carros. Um dia eu vi um DS3 lá.
Eu falei, puta, que louco, um carro turbo e tal. Quanto que custa? Na época não era caro. Eu acho que era 40 e poucos mil, 47 mil, um DS3 2013, mais ou menos. Era um valor acessível, porque tinha pago 32, acho que no meu Universo. 10 conta a mais, você monta no carro carro eu juntei um dinheiro e falei, nossa, cara. Tem muito mais coisa do que E era imagina, o sonho do Gearhead é o primeiro carro turbo. Sim. E aí eu achei um Antônio que tava vendendo o carro dele, o cara era super alto e não servia o carro pra ele. Achei no Web Motors, fui lá ver o carro em São Paulo. DS mesmo. Um DS3, vermelho, com a roda branca. Comprei o carro, falei, fechei com o cara. Ele mesmo pegou meu Fiesta na troca, né, pra ele revender. Fiz um rolo com ele lá. E aí eu falei, cara... Foi o dinheiro da reforma do AP? Eu lembro até hoje. É muita nossa cara fazer essas merda, velho. Como a gente é moleque pra essas coisas, né? Puta, tinha juntado o dinheirinho das telas. A primeira coisa que eu fiz foi comprar a porra de um carro turbo, de um DS3. Porque quando você vai comprar um carro, você não sabe o tanto de problema que você é. Não tem nada mais caro que uma BMW barata. Eu aprendi da pior forma, né? Então eu sempre escolhi muito bem os meus carros. É só francês e BMW velhas. Então você sabe que eu tenho um bom gosto pra oficina. Né? E aí eu comprei esse DS3. Comecei a entender um pouco mais sobre carro turbo, sobre turbina, descobri que dava pra trocar turbina, comecei a descobrir as coisas, tinha uns caras que forjavam, na época não tinha muita coisa, era Demorou Stage 2 o muito tempo máximo. Pra engrenar. Demorou. Né? Algumas plataformas sempre foram muito desenvolvidas. Os apesão, tipo, assim. até, por exemplo, quem tinha a Jetta TSI, sempre foi uma plataforma que veio, porque na época... Não era exatamente o mesmo motor, mas tinha muita coisa lá fora. Exatamente. Os APR já vinha aqui, ó. Já os franceses não tinham muito costume. Francês não tinha muita coisa pra gente puxar lá de fora, não né? Tinha. A Europa nunca foi muito boa em exportar as tecnologias. A gente dependia de plataformas que eram boas lá nos Estados Unidos, né? E o Jetta, casualmente, o 2.0 TSI, foi assim, né, cara? Porque quem tinha a Jetta, Tiguan e tal, mesmo a Tiguan, aquela primeirinha que eu achava legal, que era um tamanho do EcoSport, assim, um pouquinho maior, o troço dava pra fazer rojão, botava as K04, lembra? Nossa, as K04, era só de padrão. E assim, trocava turbina, fazia tudo, mas pra galera que era dos franceses ali, sempre ficou meio... atrasado ali, até chegar o Pixel, a galera toda lá que começou a realmente jogar aqui no Brasil a plataforma adiante, né? Porque mesmo lá fora eu não vejo muitos DS3 assim, já que você cara, tinha uma versão que todo mundo babava, que era a tal do DS3 Racing, que era um motor um pouco diferente. E ele era muito mais parrudo, o carro, o câmbio, o motor, ele tinha era outra pegada, cara. Era totalmente diferente o carro. Mas você não via, tipo, uns DS3 mas de 400 raro. De roda lá fora, nunca, né? Engraçado. Nunca teve, assim. E aqui no Brasil tem uns Na verdade, teve, sabe aonde? Eu lembro que era os caras do Chile, se eu não me engano. É mesmo? Tem que ser uns latinos mesmo. Era algum... eu acho que era Chile. Virada, né? E aí, os caras que mais fizeram os DS mais foda, se eu não me engano, é algum país árabe. Eu não sei se era Líbano ou alguma coisa assim, mas tinha um cara no Instagram que tinha os DS mais canhão, míssil com umas garretona gigantesca, que o cara começou a fazer os projetos, tipo, os mais fortes, que vinha 400 e caralhada de roda, dava pau nas Porsche e tal. E eu até segui ele, acho que a Alana, uma coisa. E era um árabe, cara. E aí, depois disso, começou os brasileiros começaram a ver e começaram a tentar fazer no Brasil os projetos. Acho muito louco isso. O pessoal falou Turquia. O Jonathan mandou aqui, Boa, Turquia. Bem lembrado, Turquia, esse manjo de DS. E aí os turcos começaram a fazer uns canhão, tinha 2 canhão, tinha um vermelho e tinha um azul lá na Turquia, que era, cara, mas era assim, girava muito, era bonito o ronco do carro, assim. Só que, cara, o cara fez tudo no carro, assim. Tudo. E quebrava toda hora quebrava. Mas não tem jeito, né, cara? Eu acompanhei durante um breve período um projeto de um rapaz, eu acho que era do Rio de Janeiro. Eu sei que ele tinha... Cara. O carro toda hora mudava, eu acho que ele trabalhava com envelopamento ou com alguma coisa assim, e toda hora mudava de cor o carro. Cara sumiu, e aí teve véio. uma que ele... E eu lembro que foi uma treta que ele intimou alguém daqui pra tirar um rachão. Pra bater um comparativo amigável. E aí... Só que o carro dele... Tinha uns vídeos desse DS3 que ele empurrava a janta numa... Não, tinha uns vídeos no Dino de 400 mais. Isso, e ele foi andar com o cara... E depois tinha uns vídeos que ele empurrava a janta numa galera lá no Rio.
Lembrei lá desse- ele nas andava, Américas. sei lá, com umas M3, uma coisa Com assim. umas 335, É, uns negócios e assim andava que não na tinha nada a frente, ver. E ele isso. bengava os caras. Aí os caras de São Paulo falavam assim, ó, Ah, traz pra cá que nós vamos passar a faca no C aí. é, E aí a hora que o cara rolou. chegou aqui, parece que não deu bom Não pra deu ele bom pra lá, ele. botou uns bofe pra fora, ele É. veio aqui com uns nitro junto com 2,5 kg de pressão e não foi deu uma muito história bom. assim, velho. E... Eu Mas, lembro mas dessa eu, história. eu lembro que... E aí toda vez ele, não, quebrou, agora eu vou voltar mais Mais forte. forte. Aí virou a lenda do DS3, DS3. que tinha uma cobra. Não era uma cobra Era do uma, lado? era tipo Uma mamba, sei lá. porque a turbina acho que era mamba, ele usava cobra, enfim, era um negócio maluco assim.